Bem-vindo, a gente hoje vai falar sobre colaboração de massa, como lidar com a colaboração de massa. Esse termo, colaboração de massa, vem de um livro que eu considerei um dos melhores livros para a gente poder discutir o assunto do uso das redes sociais, né, ou das mídias sociais pelas organizações, que é esse aqui, Mídias Sociais na Organização, que é o livro do Bradley e McDonald, da Gartner, né? Então esse livro aqui tem duas coisas que eu acho que são importantes. Primeiro, que ele fala que o problema que a gente tem que trabalhar, e a gente tem que lidar, e que a gente tem dificuldade de trabalhar, é mídias sociais nas organizações, que é a colaboração de massa. Colaboração de massa, né? E a outra coisa que eu acho interessante desse livro é que ele faz uma pesquisa em que ele mostra que 90% das tentativas de colaboração das organizações hoje tem fracassado. 90%. As 20% que conseguem algum tipo de colaboração são colaborações de entretenimento internas, que não agregam nada ao negócio. Então o que eu quero fazer a discussão é por que essa colaboração de massa não está conseguindo ser trabalhada dentro das organizações. Então a gente tem um problema aí, que é um problema de fundo, que é sofisticado e que a gente precisa conversar. Então, vamos pegar um case, uma história que eu acho que é uma história bastante interessante, que é a discussão que houve, né, e que eu coloquei no meu blog, depois eu vou colocar o link embaixo, né, que é a discussão sobre a Folha de São Paulo, né, e os comentários, né, a Ombudsman, né, da Folha fez um artigo sobre isso, em que a Folha de São Paulo, por causa da limitação que eles criaram agora de acesso aos artigos online, né, parte dos usuários que acessavam a Folha via UOL passaram a não poder mais fazer os comentários, né? Então isso é uma questão, não é a principal que eu quero discutir, né? Depois a gente vai falar sobre isso. O que eu quero discutir é que a Folha de São Paulo, o Globo, né, o Estado de São Paulo, a maior parte dos jornais brasileiros, e mesmo muitos lá fora, né, o que eles estão fazendo? Eles estão trabalhando a ideia da colaboração de massa, que é o que a internet permite, quando você coloca um artigo e você recebe 200, 300, 400 comentários ou até mais em cada um dos artigos, né, da matéria que foi publicada. Como lidar com isso? Atualmente, como é que a gente lida com isso? Aqui, o Globo, né, a gente vai ver aqui a dica dos leitores. Você tem uma página inteira dedicada aos leitores, está aqui a página. Então, como é que funciona o modelo atual? Isso vale para toda a sociedade, de maneira geral. Como é que funciona? Você tem um editor, que eu chamo de líder alfa, ele recebe a colaboração, que não é de massa, né? Ele não é de massa, é uma colaboração que é limitada, porque as pessoas que podem aparecer são muito poucas. Então você tem uma limitação, essa colaboração, que pode até ter bastante gente, mas é uma colaboração que ela é pré-moderada. Você tem um filtro, que uma pessoa que tem teoricamente capacidade, né, estudou para isso, né, ela faz o filtro e ela decide quais são os artigos que vão entrar no jornal e também a ordem, que é uma coisa importante. Qual é a ordem? Por que esse artigo aqui, Sem Noção da Verdade, do Durval, veio para a capa, para o topo? O que significa que esse topo aqui tem mais visibilidade, mais leitura, porque a pessoa vai começar a ler. E a última, no caso aqui, sobre Cabo Frio, de Ana Lúcia, foi lá para baixo. Teoricamente, o Durval teve muito mais leitura do que a Ana lá de baixo. Então há um critério que é feito, né, a partir da chegada dessa colaboração, em que você tem um critério por uma pessoa que define o que vai ser lá em cima, o que vai ser lá embaixo e o que vai entrar num número limitado de espaço. Esse é o modelo, que é o modelo que é basicamente toda a nossa sociedade funciona assim. A justiça, a ciência, né, o parlamento, né, as organizações, as gerências, etc. Tudo funciona mais ou menos assim, né? Quando a gente vai falar de colaboração de massa, o que muda aí o cenário tecnológico? O que muda na conjuntura tecnológica? Você tem um descontrole das ideias. A internet é uma tecnologia cognitiva reintermediadora, que é um fenômeno raro que acontece,
o último foi em 1450, com a chegada da tecnologia cognitiva reintermediadora do papel impresso, que tem a possibilidade de criar um descontrole das ideias. Você teve esse fenômeno lá e está tendo fenômeno aqui. Então você tem uma colaboração de massa. Lá o que nós tivemos? Nós tivemos um volume enorme de livros e de papéis e de impressos de revistas científicas, etc., que inundaram a sociedade. E hoje nós temos os blogs, as redes sociais, as mídias sociais, que inundam a sociedade de ideias, novas ideias. Então a gente tem um fenômeno que a gente teve também em 1450 a ser administrado, que é a colaboração de massa. A gente tinha uma colaboração que existia, né, assim, pequena, que era administrado de uma determinada maneira, e nós saímos com uma colaboração de massa que a gente precisa administrar de uma outra maneira. A gente salta em escala de quantidade. Então, existe uma certa perversão quando os jornais dizem que, na verdade, os leitores, quando fazem os comentários nos jornais, não tem muito a dizer, que é muito blá blá blá, que as coisas são colocadas ali, que não geram significado, e é verdade. Por quê? Porque as pessoas estão pensando a colaboração de massa com um modelo de gestão, que eu chamo de gestão da espécie, que é o modelo utilizado no passado do editorial, né, que é esse aqui do jornal, esse modelo aqui. Ou seja, você não pode lidar com a colaboração de massa com o mesmo modelo da gestão da espécie passado. Você precisa trabalhar como? E aí você vai ver, né, os exemplos que já acontecem hoje dentro, né, da garotada, né, do pessoal mais novo. Esse pessoal, como é que eles fazem? Eles colocam a colaboração dentro de uma plataforma colaborativa, né, e que você tem dois aliados importantes no trabalho, que continuam, obviamente, né, desse gestor da plataforma, né, mas de maneira diferente. De um lado você tem, né, um robô que vai identificar quem é essa pessoa que está colocando as coisas, né, qual é a maturidade que essa pessoa tem na comunidade, que tipo de karma os outros colocam para ela, para você saber que nível que você vai dar de relevância, que é o que o Google faz quando você faz uma busca. Ele vai procurar saber, a partir de uma série de informações anteriores, quem é essa pessoa que está procurando e quem é a pessoa que está sendo procurada, para colocar a relevância e fazer uma junção entre aquele que quer uma informação e aquele que tem a informação. Então essa relação, ela passa a ser mediada por uma plataforma colaborativa, em que você tem um algoritmo que você tem que colocar para você saber o que você vai colocar no topo, que é o que a gente está discutindo aqui, que hoje é feito manualmente, e o que vai para baixo. Então essa regulação, ela tem que ser feita como? Usando primeiro esse robô. A segunda coisa importante, que o robô não pode tudo, né? O robô não pode saber, por exemplo, que um texto é irônico, o robô não pode saber que um texto é polêmico, o robô não pode saber que um texto é racista, o robô não pode saber que o texto é agressivo em relação a uma pessoa. E aí você então entra com o segundo elemento fundamental, que é a colaboração. A própria colaboração de massa, e dentro da colaboração de massa, a colaboração das pessoas que podem fazer o que o robô não pode fazer. Ou seja, um robô, ele vai fazer tudo que a colaboração não pode, e a colaboração vai tentar entrar num buraco, né, que o gestor e o robô não podem. Então eles vão começar a dizer aquilo que é nocivo. E qual é a batalha? A batalha é para você aumentar o significado, você fazer a possibilidade, né, de você fazer a relevância, criar a relevância, diminuir o ruído, quer dizer, as coisas que não têm muito sentido, que não fazem sentido, e o vandalismo, que existe, faz parte, né, do modelo humano, né, que é vandalizar, que é aparecer mais do que deveria, querer ter um espaço além do que aquele que as pessoas acham que ele deve ter, e a partir daí você faz essa junção. Então, o que a gente tem hoje é exatamente esse modelo, o ambiente que a gente está vivendo hoje é um modelo de passagem entre um modelo de gestão da espécie, que é um modelo em que você tem o líder alfa que coordena os processos, porque você tinha uma quantidade reduzida, e um outro modelo, que é o modelo da colaboração de massa, que só pode ser feita através de uma plataforma colaborativa. Quando as pessoas dizem que num jornal as colaborações são muito vazias, é porque as pessoas que têm alguma coisa para dizer não se sentem estimuladas a dizer essas coisas. Acaba virando, né, uma participação do que eu chamo de barraqueiro. O pessoal que tem adrenalina pelo barraco, né, tem vício da adrenalina, quer entrar, quer discutir, quer questionar, quer xingar, quer fazer. E aquilo ali, se for cru, do jeito que está sendo hoje, e isso vale para qualquer coisa, não funciona. Por quê? Porque você não tem a mediação,
né, de uma plataforma. E sem a mediação dessa plataforma, que é aonde a gente vai caminhar, a gente tem problema. Se a gente for ver isso no comércio, né, o Brasil, a Submarino, por exemplo, o que ela fez? Ela aceita o comentário, mas ela faz a pré-moderação. Então ela só aceita comentários dos produtos que ela vende, positivos. Os negativos, ela joga para um problema dizendo que foge, né, você vai receber uma cartinha, se você experimentar, que foge a linha, né, daquilo que está estabelecido. Aí você vai ler a linha, né, a regra, e você não vai ver nada que esteja ali dito que não pode fazer crítica. Né? Fala de palavrão, fala de uma série de coisas, mas fala de erros de português, que também eu acho um certo absurdo, mas de qualquer maneira. Então o que você vai ver? Você vai ver um modelo de gestão funcionando de uma maneira, né, com a cabeça vazada, tentando usar uma ferramenta que cria, na minha opinião, uma perversão cognitiva, porque você dá a falsa impressão de que aqueles produtos todos foram elogiados e, na verdade, as críticas foram omitidas. O que diz o nosso amigo Jeff Bezos da Amazon, que é o presidente da Amazon? Ele falou, não, quanto mais criticarem os meus produtos que estão aqui, mais eu vou vender produtos de qualidade e mais as pessoas vão comprar com a Amazon. Então ele percebe, né, o valor agregado que a colaboração de massa pode dar aos seus produtos, fazendo uma certa peneira naquilo que está sendo vendido. As coisas que não são boas, a própria comunidade vai jogando para baixo, e as coisas que são interessantes as pessoas vão jogando para cima. Então eu acho que essa que é a discussão central, que eu estou falando dos jornais, mas isso vale para todas as discussões quando a gente fala de colaboração de massa, e quando a gente fala em plataforma colaborativa, corporativa dentro das organizações, é que as pessoas estão tentando colocar um modelo, né, de colaboração que a gente conhece, que a gente media através de uma pessoa que recebe aquele negócio, e a gente tem que passar para uma plataforma. Como é que isso funciona dentro de uma organização? A organização joga para a plataforma, né? Ela joga para a plataforma as premissas do negócio. Hoje as premissas do negócio nas cabeças dos gerentes. Então ele sabe o que ele pode ou o que ele não pode oferecer, porque ele faz o cálculo e diz, não, esse produto eu posso. Quando você joga suas premissas para uma plataforma, para um algoritmo, há uma relação entre as pessoas e o algoritmo, que o algoritmo diz, olha, eu consigo chegar a esse preço, com esse preço eu não posso trabalhar. E ele vai lá, né, olhar o preço que está sendo praticado lá fora e ver até onde que ele pode baixar o seu preço, a sua margem de lucro, e aonde até ele pode não ter até lucro para entrar num determinado mercado. Então, a gente tem que entender que a gente não pode usar o modelo que a gente tem hoje de gestão da espécie nessa nova etapa, nessa nova conjuntura tecnológica, que tem a colaboração de massa, que essa colaboração de massa, que tem a ver com 7 bilhões de pessoas no mundo, ela tem um outro modelo de gestão. E esse outro modelo é incompatível, ele é completamente diferente, é como se tivesse descido ETs no mundo, essas novas plataformas, feitas por esses novos projetos, né, dos empreendedores digitais nativos. Esses projetos é como se tivesse um disco voador descido e os marcianos tivessem começado a praticar um novo modelo de gestão que é completamente diferente desse que a gente pratica hoje. Então a gente tem que criar zonas de migração para fazer essa passagem desse lado para o outro lado. Senão a gente não vai conseguir. Por que os jornais não conseguem? Porque a cabeça das pessoas dos jornais ainda está pensando no controle, na maneira que ele organiza a informação, que ele acha melhor organizar a informação. Só que isso funcionava para um mundo em que você não tinha o descontrole. Com o descontrole só existe essa nova forma. E isso vai ser fundamental. Então quando a Folha fecha, né, o comentário, ela está perdendo o negócio. Porque se você for analisar o Google, o Facebook, todos esses sites, o YouTube, né, como é que eles ganham dinheiro? Eles ganham dinheiro fazendo o quê? A plataforma entra, todo mundo participa, é tudo de graça, e você descobre o que as pessoas querem e você dá um anúncio personalizado para a pessoa. É isso que vai vender. Né? É esse o modelo de negócio que a gente está caminhando. E é para esse modelo de negócio que as pessoas, no caso dos jornais, têm que caminhar. E eles não estão percebendo. Então quando eles fecham para comentário, eles estão alijando esses caras que são os seus usuários, seus leitores, para outro veículo, que vai vender produtos, que vai vender anúncios para esses caras. Então você vê aí como é que a gente está perdido e como é que a gente tem que rever a maneira que a gente está pensando. Então a colaboração de massa, a única forma de lidar com a colaboração de massa é com plataformas digitais colaborativas, usando uma nova gestão, que eu chamo de gestão da espécie 3.0, que é baseado no modelo das formigas, em que você tem os rastros digitais, você tem o cheiro, em que cada leitor dá para o outro leitor, que cada usuário dá, cada colaborador dá para o outro, né, a possibilidade de tomar decisões. Bom, é isso, espero que tenha sido útil. Muito obrigado. Se você gostou,
curta.